uma sexta-feira com a apresentação de importantes dados para o agronegócio brasileiro e internacional, claro. Estou falando do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório foi apresentado hoje às 13 horas no horário de Brasília e dá para dizer o seguinte, que ele é um relatório que é uma tendência neutra, talvez podemos até trazer ali que ele traz alguns aspectos baixistas. Mas para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, pela internet, com o analista de macromercados, de macrotendência da Pátria Agronegócios, Matheus Itagiba. Matheus, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Matheus, qual que é a sua avaliação desse relatório apresentado hoje em relação à soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Cumprimento aí a nossa audiência e a vocês por me receberem mais uma vez. Em relação à soja, realmente é um relatório bastante neutro, né? No momento, eles aumentaram um pouco a safra brasileira para 2022-23, né? De 155 para 156 milhões de toneladas. A safra da Argentina foi cortada até menos que a gente esperava, poderia ter acontecido um corte maior, né? Foi reduzido de 27 para 25 milhões de toneladas. E as exportações dos Estados Unidos foram cortadas um pouquinho. Então, é um relatório que não muda tanto, e principalmente com a demanda da China inalterada. De fato, agora para a soja, o foco total é climático, né? É a avaliação dos modelos que saem dia após dia e ver se talvez melhora ou não a situação lá do cinturão agrícola dos Estados Unidos. Matheus, hoje nós estamos com um foco muito importante no fator climático. Eu estava vendo alguns dados relacionados ao próprio Departamento de Agricultura norte-americano e às instituições que mensuram o clima, que mensuram os fatores de crise por lá, e eles dão conta de que o clima é seco mesmo. Tem uma necessidade de chuva importante nos Estados Unidos, a previsão não é chuvosa e maio choveu pouco mais que a metade do que é a média para o mês. Nós já estamos neste mercado de clima ao ponto dele ser mais relevante que os levantamentos que vão sendo apresentados, ainda mais para um relatório de junho, que normalmente do Departamento de Agricultura americano de oferta e demanda não costuma trazer grandes novidades? Perfeito, Fabiano. No momento, realmente, o mercado climático é o que está dominando o mercado. Hoje a gente vê esse relatório neutro, né, para a soja, mas com a soja subindo mais de 1%, né, quase 2% lá em Chicago, fechou agorinha. Então, o foco realmente é clima. Agorinha saiu algumas atualizações de acumulado de chuva para até o final do mês e não tem uma perspectiva boa, né, de precipitação lá no coração do cinturão, né, os estados ali, principalmente Illinois e Iowa. Então, agora o mercado vê dia após dia o que está acontecendo lá, né? Porque além de não ter precipitação suficiente, o calor lá está mais intenso do que o normal. Então, isso aí acarreta a uma evapotranspiração mais intensa das plantas, né? A gente já viu algumas imagens, inclusive lá dos Estados Unidos, lá das lavouras, e as plantas já estão começando a sofrer. A gente já consegue ver isso não só nos mapas, né, mas sim no campo. Então, no momento, realmente, nesse final de semana, inclusive, tem 8 atualizações de mapas climáticos que a gente está de olho para, inclusive, poder posicionar os clientes, né, daqui para frente. As proteções de alta são cada vez mais relevantes nesse momento para o produtor. E aí abrem-se oportunidades, né? Em relação a outros mercados, eu falo principalmente de mercado financeiro ele está muito vivo em relação às taxas de juros norte-americanas e a expectativa em relação a estas taxas. Tendência é de não se alterar, não trazer ali grandes modificações neste momento, pelo menos no curto prazo, para os Estados Unidos. Isso tem ajudado os negócios com soja em Chicago, isso mudou o patamar em relação aos investidores de como eles estavam atuando em Chicago? Em relação ao mercado financeiro, Fabiano, o que a gente tem visto no mundo é uma tranquilidade em relação à economia. Sim, a recessão lá nos Estados Unidos, até mesmo possivelmente na China, é uma questão que tem preocupado. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, nessa semana foi o enfraquecimento do dólar.
Ontem mesmo, o índice dólar, né, que é aquela cesta com as 6 principais moedas, das mais estáveis do mundo, entre elas o franco suíço, o dólar canadense e o euro, né, que é o que tem maior participação, ele recuou 0,5% praticamente, e aí trouxe as moedas todas para baixo, inclusive o próprio real, né, que recuou 6 centavos entre quarta, né, e hoje. Então, o que a gente tem visto é uma tranquilidade em relação à economia. Se tiver recessão, deve ser mais branda que o esperado, né? Então, assim, o que vinha de expectativa para puxar o mercado mundial, de mercado financeiro, né, e aquecer a economia mundial, é a China. E o que a gente viu nessa semana? Balança comercial fraca. A China teve redução tanto nas exportações quanto nas importações, queda muito maior do que esperado, principalmente, inclusive, das exportações. Afinal, é um país muito exportador, né? A gente conhece a China por causa disso. E aí o que a gente vê? Europa comprando pouco da China. Daí fica um pouco dessa preocupação. O que a gente pode tirar disso? Menor pressão inflacionária. Então, tem esse jogo, né, no mercado financeiro atualmente entre inflação e recessão. Se aquecer demais a economia, pressão inflacionária, juros mais altos. Do outro lado, se a China não está aquecendo, o que acontece? O pessoal não está comprando e não está evoluindo a sua economia, né? Porém, por outro lado, a China, nesse último mês, mostrou um avanço muito grande na compra de commodities. Então, era esperado que a economia chinesa avançasse bastante nos últimos 3 meses, mas isso não aconteceu. Os números vieram bem dentro da linha, né, que não parece que vai alcançar os 6% de expectativa de crescimento anual, só que eles estão abastecidos. Então, pode ser que essa recuperação chinesa venha a partir de agora. Eles bateram recorde, inclusive, nas importações de soja em maio. Mas, além disso, as exportações de gás natural, de minério e de cobre, inclusive muito importante para a construção civil e fazer as ligas de aço, foram muito altas, também bateram recorde. Então, a gente tem que ficar de olho nessa recuperação chinesa, né? Pode ser que ela comece a engrenar a partir do segundo semestre. De tudo que você falou, que são variáveis importantes para os mercados de uma maneira geral, e aqui a gente está falando especificamente de soja e do principal importador de soja do mundo e, consequentemente, do Brasil, como é que fica essa comercialização brasileira no momento em relação às expectativas de vendas? Né, muda alguma coisa? Estados Unidos trouxe ali uma alteração em relação ao que se espera da safra do Brasil na safra 22-23, é ainda abaixo, inclusive, daquilo que está se estimando aqui no mercado interno brasileiro. Como é que você avalia esse momento para a comercialização de soja do Brasil? Certo, a comercialização da soja brasileira tá ainda bastante aquecida, a gente vê nos mapas muitos navios indo em direção à China. No último mês a gente bateu o recorde, né, de vendas e embarques lá para a China. Então, acredito que deve continuar assim, a soja brasileira continua muito barata, certo? O basis, ele realmente deu uma recuada, né, tornando a soja ainda mais atrativa para os chineses, e assim deve continuar, tá? Não tem perspectiva para queda, né, ainda não saíram a atualização da última semana de exportação brasileira, porém, segue forte. Tá? A China deve continuar comprando bastante aqui do Brasil, em detrimento aos Estados Unidos.